Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aí da nossa quarta função orgânica, acetonas. Legal? Então, bora lá. Então, gente, o que é uma acetona? É quando tem uma carbonila ligado a um carbono secundário. Então, é quando o carbono aqui, que está fazendo dupla ligação com oxigênio, é um carbono secundário. Ou seja, ele está ligado com outros dois carbonos, né? Que no caso aqui está como radical ou ramificação, né? Eu deixei um exemplo, dois exemplos, né? De duas cetonas, né? A butanodiona, que é formada a partir da fermentação do suor em axilas mal higienizadas, né? E é um desses compostos que tem esse odor do suor também, né? Aqui tem a forma estrutural dela, né? E percebam, gente, que esse nome aqui é o nome oficial mesmo, tá? But, quatro carbonos, né? Um, dois, três, quatro. An, só ligações simples entre eles. E o opa da sonoridade, né? E o diona é porque o di é de dois, né? Então tem iona, tem duas cetonas, né? Porque ona é a terminação de cetona, né? A gente vai ver ainda. E o di é porque tem duas. Então aqui tá vendo, ó. Aqui tem uma cetona e aqui tem outra também. Porque esses carboninhos aqui, eles estão ligados a outros carbonos. Beleza? E tem a metil-etilcetona também, né? MEC, que é utilizado como solvente em análises, né, laboratoriais, na fabricação industrial de produtos químicos e reagente em laboratório, né? E também é um produto inflamável e perigoso, né? Aqui, gente, essa nomenclatura é a nomenclatura semi-sistemática, ou seja, a nomenclatura usual, tá? Que é metil, porque tem um metil aqui, e etil, porque tem um etil aqui, mas a gente ainda vai ver isso mais pra frente, tá? Mas assim, nomenclatura, tá? O de sempre, né? Substituintes, prefixo, infixo. E o sufixo das cetonas é ona, beleza? Cetona, ona, bem fácil de decorar, tá? Eu trouxe duas cadeias aqui pra gente nomear, então vamos lá. Primeiramente, nessa aqui não tem nenhum substituinte, então a gente vai contar os carbonos. Um, dois, três. Três carbonos, prop. Somente ligações simples entre eles, né? Então é an. E é uma acetona, né? Porque tem uma carbonila ligada a um carbono secundário. Esse carinha aqui é secundário. Que tá ligado a outros dois carbonos. E terminação ona. Nome propanona. Legal. Uma varinha de água. Beleza? Agora essa cadeia aqui é um pouquinho maior, tá? Então vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que numerar os carbonos quando acontece isso, tá? E aqui, gente, tem uma ligação dupla, ó. Então a gente teria que começar por aqui. Não, cuidado. Tem que começar pela função. A função sempre tem prioridade, né? Quando não tem função, daí a gente começa pela insaturação mesmo, ok? Então, começando aqui. Um, dois, três, quatro e cinco. Ah, mas se continuar aqui, a cadeia vai ficar maior, vai ficar certo, né? Calma aí. Tem mais uma regrinha chata aí em química orgânica, que a ligação dupla ou tripla, a insaturação, ela sempre tem que estar na cadeia principal. Então ela vai ter que estar aqui e isso aqui vai servir de radical. Beleza? Então vamos lá. Começando aqui pelos substituintes, né? Aqui nós temos um radical no carbono 4 que é um etil, né? Aqui ó, dois carbonos, né? Então é um etil. Aí tem cinco carbonos na cadeia principal, pente. Tem uma ligação dupla no carbono 4, né? Então é 4 em. E no carbono 2 temos uma função, que é a acetona, né? 2 ona, né? Aqui a gente numerou a função, gente, porque a função poderia estar no carbono 3 também, certo? Então a gente tem que colocar aí em quando ele está, beleza? Agora a sua nomenclatura sempre sistemática, né? Nomenclatura usual. Gente, a- aqui tá meio chatinho de entender, mas vocês vão ver aqui que é bem tranquilo. Cetona mais substituinte um, daí termina com Ica e... Ah, esqueci de colocar, mas tem um mais aqui. Substituinte 2 mais Ica também, ó. Aqui, ó, no metilcetina, era isso? Isso, metilcetina. A gente tem um radical metil, né? Que é excluindo a carbonila, a gente vai ter um radical, né? A gente vai tratar eles como radicais, né? Um metil e um etil aqui, tá bom? Então a gente vai colocar aqui cetona etílica e metílica.
Beleza? Ah, lembrando, ó, tem que ser ordem alfabética, tá? Esses dois aqui, o começo deles tem que ser ordem alfabética, tá? Não esqueça. Esse outro aqui nós temos dois metilos, né? Então, cetona metílica e metílica? Não, a gente põe um prefixo de quantidade aqui, que nesse caso vai ser o di, que significa dois, né? Então, cetônica, cetônica, cetona dimetílica, beleza? Aqui também não. Temos um radical metil, né? Um carboninho só e um isobutil. But a gente sabe que é quatro carbonos, né? Realmente, um, dois, três, quatro, né? Mas iso, guardem isso aí, gente. Iso é quando ele faz um Y, né? Vocês percebem que isso aqui é um Y. Ele tem um carbono terciário aqui, né? Que depois ele tem dois meio que radicais, né? Na verdade, é como se fosse uma cadeia principal com um metil no carbono, no penúltimo carbono, né? É só decorar que iso significa que é um Y, tá? Então, fica acetona isobutílica e metílica. Beleza? Que é uma ordem alfabética também, tá? Agora, né, algumas das suas propriedades físicas, né? As cetonas, gente, elas são compostos polares, né? E, consequentemente, a força intermolecular é de dipolo-dipolo, né? Que é aqui, ó, a força intermolecular mediana, né? Que acontece em compostos polares, né? Em que a parte mais eletronegativa de uma molécula interage com a menos eletronegativa de outra molécula, ok? Aqui eu coloquei o exemplo do ácido clorídrico, né? Porque o cloro ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio e é assim que eles interagem, né? A parte mais eletronegativa com a menos eletronegativa de outra molécula, beleza? Acetonas são pouco solúveis em água, né? Porque a acetona mais simples, gente, para ter um carbono secundário, a gente precisa de três carbonos, né? Então, acetonas vai ter no mínimo três carbonos. Isso já dá uma apolaridade, né, para a molécula, certo? E quanto maior a cadeia, mais insolúvel em água, como sempre, tá bom? Porque quanto maior a cadeia, mais carbonos e hidrogênios tem, mais partes apolares tem, a água é polar, semelhante dissolve semelhante, então eles são mais insolúveis, tá? Mas, né, a gente não poderia falar de cetona sem falar da acetona, né? Tá literalmente o nome, gente. Acetona, tá? É a acetona mais simples de todas, né? Que nem eu falei aqui, que ela tem que ter pelo menos três carbonos para ter um secundário, certo? A acetona, gente, ela é utilizada na remoção de esmaltes de unha, né? Como vocês já devem saber. E também como um solvente industrial, certo? Ela é um líquido incolor e volátil, né? Ou seja, ela pode virar vapor até que fácil, né? E o seu nome oficial é propanona. Prop 3 carbonos, an somente ligações simples, e ona, que é uma cetona, né? Não precisa numerar onde tá cetona, porque só tem uma possibilidade aqui, tá bom? E é isso. Agora, gente, eu vou resolver dois exercícios aí de vestibular com vocês, tá bom? Antes da gente acabar. Antes, pausa pra água. Vamos lá. O FPR 2017, questão 62. Poucos meses antes das Olimpíadas Rio 2016, veio a público um escândalo de doping envolvendo atletas da Rússia. Entre as substâncias anabolizantes supostamente utilizadas pelos atletas envolvidos estão o turinabol e a mestaterona. Esses dois compostos são, estruturalmente, muito similares à testosterona e utilizados para aumento da massa muscular e melhora do desempenho dos atletas. Aí tem as formulinhas delas, né? Quais funções orgânicas oxigenadas estão presentes em todos os compostos citados? Beleza, vamos analisar aqui, ó. De função aqui, gente, a gente tem uma hidroxila, um OH, temos aqui uma carbonila, né? Esse aqui, gente, tem um cloro aqui também, né? Mas isso aqui não é uma função oxigenada, não é uma função que tem oxigênio. Isso aqui é um haleto orgânico, é outra coisa. Então a gente pode ignorar ele, tá? Esse aqui também temos uma hidroxila e uma carbonila, e a testosterona também, uma carbonila e uma hidroxila. Gente, a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Vocês conseguem ver? Não é anel aromático, então não é fenol. E não é carbono insaturado, não é enol. Então só pode ser um álcool, esses aqui, tá bom? E esse aqui de baixo, né? Com uma carbonila, pode ser ou uma acetona ou um aldeído. A gente tem que ver
Se o carbono é primário ou secundário. Se for primário é aldeído, se for secundário é cetona. Aqui, esse aqui está ligado a 2, é cetona. Esse aqui também está ligado a 2 carbonos, é cetona. Esse aqui também está ligado a 2 carbonos, é cetona, né? Esse aqui está insaturado? Tá, mas isso não tem problema, tá? Isso a gente pode ignorar. Então, né, temos álcoois e cetonas em todos eles. Então, a resposta vai ser a letra A. Beleza? Bem, bem facinho aí. Show de bola. Mais uma questão aqui, né? O FRGS Biogeoquímica 2017. Um trabalho publicado na Nature Medicine em 2016 mostrou que o Itaferin A, um componente do extrato da planta Withania sominifera, cereja de inverno, reduziu o peso entre 20 a 25% em ratos obesos alimentados em dieta de alto teor de gorduras. Nossa. Aí tem a fórmula dela aqui. Entre as funções oxigenadas presentes na molécula estão. Aqui, gente, vocês podem ver que só tem duas funções em cada resposta, né? E aqui tem três funções, ó. Nós temos álcoois, né? Que tem dois álcoois aqui. Temos uma cetona, porque está ligada aqui em dois carbonos mesmo, certo? E aqui temos um éter, tá? A gente tem um éter, que é quando tem um oxigênio entre dois carbonos, tá? A gente ainda vai ter uma aulinha sobre esses mais pra frente, tá? E então vamos lá. Ácido carboxílico, não tem nenhum. Aldeído e éter, não tem nenhum aldeído, então não. Cetona hidroxila alcoólica, opa, calma aí. Cetona e éster, não tem éster. Éster hidroxila fenólica, nada a ver. Então só pode ser a letra C, cetona e hidroxila alcoólica. Gente, quando a gente fala de hidroxila alcoólica, é quando que é uma hidroxila de álcool mesmo, né? Quando tá ligado no carbono saturado. Se tivesse ligado ao anel benzênico, né, seria um fenol, uma hidroxila fenólica. Beleza? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado aí por assistirem. A linha é bem simples aí, eu sei, né? Vejo vocês na próxima, tá? Inclusive, antes da gente acabar, eu fiz algumas playlists separando os vídeos nas matérias e os conteúdos que eles são, tá? Então, se vocês quiserem ver aí, tá mais organizado, tá bom? Foi isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. E até a próxima. Falou e fui.